Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento todos os colegas julgadores, a digna também procuradora regional eleitoral, os dignos advogados aqui presentes, servidores. Consulto os pares sobre a ata da sessão pretérita. Se não houver nenhum apontamento, eu proclamo aprovada. Participo a todos que continua adiado em razão do pedido de vista o processo 64.695, que é o 2.2 da pauta. Esse processo é da relatoria da doutora Vanessa Curti Perenha, que votou parcial provimento. E aí houve uma divergência inaugurada pelo doutor Antônio Veloso Peleza Júnior e pediu vista o doutor Luiz Rabaneiro. Doutor Ricardo já se faz presente. Então, vamos aqui trazer a julgamento o processo 1.6 da pauta eletrônica. Processo 0600-430-58-2018. Assunto registro de candidatura. O DRAP Partido. Aqui tem como requerente Otaviano Olavo Pivetta. E como requerente, eu não vou nem falar o nome, porque... nome fantasia. Impugnante coligação PSDB, PSB, PRTB. Impugnado Otaviano Olavo Pivetta. Há um parecer escrito que vai ser colhido oportunamente. Com a palavra o digno relator, doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Tem sustentação oral. Qual é o prazo? Conseguiram, Chay? Posso ler já, senhores? Trata-se de registro de candidatura de Otaviano Olavo Pivetta para concorrer ao cargo de vice-governador nas eleições de 2018, pleiteado pela coligação para mudar Mato Grosso, instruído com os documentos exigidos pelo artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504 e resolução TSE 23.548/2017, artigo 28. O pedido foi apresentado por meio de requerimento do registro de candidatura e subscrito pelo representante da coligação e pelo candidato. A Secretaria Judiciária certificou a disponibilização do edital de registro de candidatura e a publicação do Diário de Justiça Eletrônico. A coligação segue em frente. Mato Grosso, no evento ID 27422, interpôs incidentalmente ação de impugnação de registro de candidatura, alegando em síntese que as contas do impugnado, quando o prefeito do município de Lucas do Rio Verde, foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, ocasionando-lhe, entre outras sanções, restituição de numerário aos cofres do Fundo Nacional de Saúde e multa. Argumento impugnante que incide sobre o pretenso candidato a causa de inelegibilidade previsto no artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64/1990, cujos requisitos exigidos para a aplicação dessa causa de inelegibilidade são rejeição de contas relativas ao exercício do cargo ou função pública pelo órgão competente, decisão irrecorrível, irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, assim como o entendimento sedimentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aduz que o impugnado teve seu registro de candidatura indeferido nas eleições de 2016 pelo TRE Mato Grosso, pelo mesmo fundamento ora apresentado, o que permitiria concluir que ele é inelegível. Verbera que, ao obter provimento jurisdicional precário para suspender o acordo do Tribunal de Contas da União, o pretenso candidato tem ciência de sua fragilidade jurídica, mormente porque
na eventualidade de decisão da Justiça Federal ser revogada ou cassada em grau recursal, Otaviano Pivetta automaticamente voltará a ser inelegível, inclusive porque já houve julgamento pela Justiça Eleitoral a respeito do tema, razão pela qual o seu registro deve ser deferido sob condição nos termos da Lei Complementar 6490. Entende que o caso, aquele que já foi declarado inelegível pela Justiça Federal e Eleitoral, venha obter provimento jurisdicional afastando a condenação de forma precária, o registro deve ser deferido sob condição, sobretudo porque isso não afasta o poder geral de cautela do relator, bem como entende o Tribunal Superior Eleitoral. Por fim, pugna-se pelo deferimento do registro de candidatura de Otaviano Olavo Pivetta, sob a condição de manutenção do decisão que suspendeu o acórdão do TCU, sobretudo diante do fato de que o impugnado tem ciência da sua inelegibilidade, se encontra temporariamente suspensa. Intimado, o impugnado apresentou defesa acompanhada de documentos, onde em suma alega que a figura do registro sob condição não tem fundamento legal, tampouco jurisprudencial, bem como que o presente caso não há a incidência da causa impeditiva da alínea G, inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490. A Secretaria Judiciária prestou informações em decisão lançada no sistema, considerando que as partes não requereram dilação probatória, deu-se por encerrada a fase de instrução de provas e considerando que a matéria versada nos autos é exclusivamente de direito, não houve a necessidade de apresentação de alegações finais pelas partes. Chamada a opinar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela improcedência do pedido articulado na petição inicial e consequente deferimento do registro da candidatura. No provimento foi juntado cópia digitalizada do PAI 5.644/2018, do qual o juiz da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, por meio do mandado de intimação, deu ciência a esse sodalício do teor da sentença proferida na ação 1080-61-2015 4013604, em especial do capítulo em que foram antecipados os efeitos de tutela em favor do órgão impugnado. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a douta procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo relator, doutos julgadores, senhores e senhoras presentes, doutos advogados. Faço o registro apenas que esse caso é específico e houve uma suspensão, na verdade, uma declaração de nulidade do acórdão do TCU pelo douto magistrado da Subseção Judiciária de Sinop, da 2ª Vara, que após a cognição exauriente desse caso, decidiu pela nulidade, então, da decisão do TCU. Então, posto isso, ratifico o parecer nos autos pela improcedência da impugnação e deferimento do registro. Retorna a palavra ao relator para o voto. Como já relatado, trata-se de registro de candidatura de Otaviano Olavo Pivetta para concorrer ao cargo de vice-governador nas eleições de 2018, pleiteada pela coligação para mudar Mato Grosso, instruído com os documentos exigidos pelo artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504. O pedido foi apresentado por meio do requerimento e subscrito pelo representante da coligação e pelo candidato. A Secretaria certificou a disponibilização do edital de registro de candidatura e a publicação. A coligação segue em frente, interpôs incidentalmente a ação de impugnação de registro de candidatura. Chamada a opinar, a douta Procuradoria manifestou-se pela improcedência do pedido articulado na petição inicial da ação de impugnação e consequente deferimento do registro de candidatura. Tudo conforme já relatado. Pois bem, segundo as normas que regem as eleições, qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade. No caso dos autos, observo que o requerimento do registro foi formulado tempestivamente, instruído com os documentos exigidos pelo artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504 e a resolução TSE 23.548 em seu artigo 28. Comparece agora a coligação Segue em Frente Mato Grosso, que ao interpor ação de impugnação do registro de candidatura, traz à tona a situação de inelegibilidade de Otaviano Olavo Pivetta, porque, na condição de prefeito de Lucas do Rio Verde, teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, incidindo aí a regra da linha G, inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490. Adiante, ressalta que foi interposta medida judicial para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Contas da União, o qual foi julgada procedente na primeira instância. Mas adiante, o impugnante afirma entender que o pretenso candidato é flagrantemente inelegível, SIC, e que, abre aspas, na eventualidade da decisão da Justiça Federal ser revogada ou cassada em grau recursal, o
Otaviano Pivetta automaticamente voltará a ser inelegível, fecha aspas. Razão pela qual o seu registro de candidatura deve ser deferido sob condição, sob pena de, após eleito, ainda que o ato judicial que afastou a inelegibilidade seja revogado, não ser possível tomar nenhuma medida transformando a liminar precária em ato definitivo. Com fulcro no artigo 26C, parágrafo 2º da Lei Complementar 6490, a coligação segue em frente a Mato Grosso, pugna pelo deferimento do registro de candidatura em tela sob condição de manutenção do decisão que suspendeu o acordo do Tribunal de Contas. O impugnado, em sede de contestação, alega não ser possível o deferimento do registro de candidatura sob condição. Além disso, ressalta que no presente caso não há falar-se de incidência da causa de inelegibilidade da linha G, por força da própria linha em referência, que exclui a condição de inelegibilidade os casos em que a decisão que daria causa à inelegibilidade tiver sido suspensa por Poder Judiciário, como é o caso no presente feito. A adouta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro da candidatura de Otaviano Pivetta sem vínculo a condição alguma. Pois bem, a questão posta para julgamento suplanta o indeferimento do registro de candidatura de Otávio Olavo Pivetta, por ser questão incontrovérsia o deferimento do registro, vez que o próprio impugnante se manifesta pelo deferimento do registro, porém, acrescido da condicionante pleiteada. Desse modo, a questão controvertida se alicerça na possibilidade ou não do registro sob condição. Para o deslinde da questão posta em juízo, a leitura da linha G do inciso 1º do artigo 1º leva à conclusão de que o caso é de deferimento do registro de candidatura, sem ressalva alguma, uma vez que aludido dispositivo exclui a condição de inelegibilidade nos casos em que tiver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário a decisão que rejeitou contas do gestor, pretenso candidato. Peço vênia apenas para ler a parte negritada da linha G, que afirma que o candidato será inelegível, salvo se esta decisão que o condenou tiver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Dessa forma, a norma exige para reconhecimento da inelegibilidade a ocorrência de 4 requisitos, mais precisamente, contas rejeitadas, natureza recorrível da decisão proferida pelo órgão competente, irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade e o último, de caráter negativo, mais precisamente a inexistência de provimento suspensivo ou anulatório emanado do Poder Judiciário. Ora, no presente caso, a despeito de estarem presentes, salvo melhor juízo, os 3 primeiros requisitos acima consignados, é patente a ausência do 4º, de cunho negativo, uma vez que no processo número 1008-061-2015, que tramitou perante o juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Sinop, foi proferida a sentença na qual, segundo noticia a própria impugnante, foi declarada a nulidade dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, 3.912, 1.664 e 2.771, proferidos nos autos da tomada de contas especial número 21.753 de 2009. Desse modo, havendo decisão judicial anulando aquela decisão do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas de Otaviano Pivetta, não há como reconhecer a inelegibilidade imputada ao mesmo. Peço vênia para acompanhar o entendimento do eminente magistrado Pedro Francisco da Silva, que, em voto de sua lavra, firmado nos autos do processo de registro de candidatura 383-75-2014 TRE-MT, manifestou-se sobre o mesmo tema, ora tratado. Pois bem, salvo melhor juízo, a interpretação do parágrafo 2º do artigo 26C da Lei Complementar 6490 não pode levar à conclusão de que o registro do órgão requerente deve ser deferido sob condição. A expressão registro sob condição é normalmente reservada à situação do candidato que, tendo seu requerimento de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, recorre tempestivamente, vindo a disputar o pleito sob a condição de ter o seu apelo provido pela instância superior. Daí-se dizer que ele tem o registro, embora indeferido, porque recorreu. Porém, a subsistência posterior do seu registro fica sob uma condição, qual seja a de lograr êxito no recurso eleitoral. Então,
Concorrer sob condição, inclusive com seu nome na urna eletrônica e podendo fazer campanha, é próprio daquele candidato que teve o seu requerimento de candidatura inicialmente indeferido, repito, pela Justiça Eleitoral. Não se pode confundir o conteúdo da norma do parágrafo 2º do artigo 26C com a natureza do pronunciamento jurisdicional que julga o requerimento de registro. Uma não influi na outra. No presente momento, data do julgamento do registro de candidatura, Otaviano Olavo Pivetta preenche todas as condições de inelegibilidade e não incide nenhuma inelegibilidade. São fatos jurídicos incontestes, o seu registro deve ser deferido sem ressalvas. Por outro lado, isso não significa que o seu registro de candidatura ficará imune a mudanças. Caso a sentença anulatória de primeiro grau seja reformada em segunda instância, qualquer legitimado poderá, salvo melhor juízo, no veículo processual adequado, inclusive por própria ação de impugnação de registro, pedir a desconstituição do registro ou, se for eleito, a cassação de seu diploma. Repito, uma circunstância não influi na outra. Assim, para incidência da eficácia do parágrafo 2º do artigo 26C, não é necessário que o registro seja deferido sob condição. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a impugnação apresentada e ato contínuo. Defiro o pedido de registro de candidatura de Otaviano Pivetta para concorrer ao cargo de vice-governador. Certifique-se o deferimento do registro de candidatura nos autos 600-428, conforme disposto no artigo 50, parágrafo 1º da resolução TSE 23.548/17. É como voto, senhor presidente. Há algum voto divergente? O colega está encaminhando o voto. Pronto. Então eu vou colher. Sim, só um minutinho, por favor. Desembargador Pedro Sakamoto. De acordo. Doutor Ulisses Rabaneda. Só indago do doutor relator o pedido de registro do candidato a governador, que é o senhor Mauro Mendes. Ele já foi deferido esse registro? Está sendo deferido hoje. Eu só fiz esse questionamento porque nós precisamos julgar em conjunto, né, tendo Mas em vista há impugnação? que... Não houve impugnação. Então o senhor já fez singularmente? Sim, hoje. Singularmente. Não só ele, como os candidatos ao Sim, Senado sim. vinculados. Quando o lançamento no CAND, precisa julgar em conjunto. Né? Senhor presidente, sem me vincular à tese sobre a desconstituição do registro, se eventualmente esta sentença na ação anulatória for reformada, eu acompanho a conclusão do eminente relator. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu só queria tirar uma dúvida para ver se compreendi bem. O que tem é uma sentença, então, anulatória de mérito. De mérito. Tá, e há recurso... Há um recurso para o Tribunal Regional Federal. Tá. Eu só queria também, na mesma linha do doutor Ulisses Rabaneda, dizer que, em relação aos fundamentos, eu teria algum apontamento para fazer, mas, na verdade, eu chego à mesma conclusão do relator, de modo que eu acompanho, sem me vincular necessariamente à tese de desconstituição automática do registro, que essa é uma seara... é uma seara delicada aí. Mas eu não menciono o automático. Foi só o melhor juízo, o interessado poderá mover a ação que entender que seja o caso, mas não automático. Ok, eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Vanessa. Doutor Antônio Veloso. Eu adiro também o voto do digno relator. Com isso, proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e, consequentemente, deferiu o pedido de registro de candidatura nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Eu quero aqui anunciar o adiamento do processo da pauta física, é o 2.1. Estou referindo ao processo 47.520. Esse processo seria a continuação em julgamento. É um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, abuso de poder político de Bom Jesus do Araguaia. Esse processo está com vista ao Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira, que justificadamente não pôde comparecer a essa sessão. Em mesa, na sequência, com pedido de preferência de julgamento com sustentação oral. Trago da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda, é um processo judicial eletrônico. É o processo 1.2, que recebe a numeração 0600-328.
é uma representação, conduta vedada a agente público. É a coligação formada pelo DEM, PSD, PDT, PSC, MDB, PMB, PHS e PTC. O representado é José Pedro Gonçalves Taques, José Adolfo de Lima Avelino Vieira. Aparecerá escrito, mas que será consultado a digna procuradora no momento oportuno, com a palavra o doutor Ulisses Rabaneda. Aqui é preferência, só tem preferência. O digno advogado não vai fazer sustentação oral. Senhor presidente, trata-se de representação por conduta vedada aos agentes públicos, com pedido liminar proposto pela coligação majoritária para mudar Mato Grosso, em desfavor de José Pedro Gonçalves Taques e José Adolfo de Lima Avelino Vieira, narrando em síntese. Aspas, o governo do representado Pedro Taques, pelas mãos deste e de José Adolfo, diretor-presidente do Desenvolve MT, instituíram no ano de 2017, via termo de cooperação técnica, o programa social denominado Endereço Certo. O referido programa, nascido em virtude de transferência de direitos e obrigações da antiga Coab para o Desenvolve MT, teve sua execução largamente potencializada no presente ano eleitoral, tal qual dá conta a incansável imprensa mato-grossense, reportagens anexas, o que acabou por chamar a atenção dos players políticos e eleitorais. Continua com outros argumentos e destaco o seguinte. Como bem se vê, continua o autor, não há legislação estadual aprovada pelo Parlamento que tenha placitado a criação do programa em análise e, principalmente, a sua execução em ano eleitoral, tal qual exige a legislação eleitoral de regência. Mas não há um mínimo roteiro de como se dá a execução desse programa de regularização fundiária. Continuou o autor dizendo, ante a precariedade normativa regulamentadora do referido programa, inexistem maiores informações tocante à sua execução orçamentária. O que se conclui com segurança da leitura minuciosa das notícias e decretos jungidos nesta ocasião é a existência de descontos tributários para a transferência dos imóveis regularizados, o que implica, a toda evidência, na configuração da conduta vedada do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504/97, no presente ano eleitoral. Com base nesses fatos, após fundamentação jurídica, requereu a autora, aspas, no mérito, além da confirmação em definitivo dos pleitos urgenciais, pugna-se também pela procedência da presente representação, de forma a ser reconhecida a prática de conduta vedada, a hora relatada, ante a execução do programa Endereço Certo e, a posteriori, a fixação de multa em desfavor dos representados José Pedro Gonçalves Taques e José Adolfo de Lima Avelino Vieira, em patamar que Vossa Excelência entender cabível, ao realizar o necessário juízo de proporcionalidade, sugerindo-se desde já a fixação em patamar elevado em razão do alcance do aludido programa. E digo, através do evento tal, a autora emendou a inicial para fazer anexar documento. Os autos foram inicialmente distribuídos ao ilustre juiz-membro Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior e, posteriormente, redistribuídos face à possível prevenção deste relator gerada pelos autos da ação cautelar de número que menciono. A liminar foi por mim indeferida. Os representantes emendaram a inicial, estou citando os termos da emenda para incluir novos fatos. Recebi o aditamento, determinei a citação dos representados, onde José Pedro Gonçalves Taques alegou, aspas, o que se vislumbra nesta demanda com a devida vênia é uma confusão em relação ao conceito de programa social de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. A representante, ao que parece, ignora por completo tal conceito. Isto porque o que se denominou de endereço certo não há qualquer distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte do governo do Estado de Mato Grosso. Esta simples circunstância desmonta por completo toda a tese da inicial, pois se não há distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, não há falar-se em ofensa ao inciso 4 ao parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504 de 97. Importante consignar, continua o demandado, ainda, que todos os imóveis objeto do programa estão quitados, fato gerado nos termos da Lei 7.362, de 19 de dezembro de 2000, onde for autorizado a realização de campanha para a liquidação de todos os contratos remanescentes da carteira imobiliária do Estado, havido da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso, Coab.
Portanto, continua, não há gratuidade alguma, pois todos os proprietários de imóveis que receberam os títulos definitivos de propriedade ou autorização para escriturar o imóvel pagaram pelos mesmos. A Coab não doava os imóveis, ele os vendia. O problema foi que o Estado vendeu esses imóveis, entregou a posse, porém, não entregou os documentos, o título, e o programa Endereço Certo nada mais fez que entregar aos proprietários aquilo pelos quais eles pagaram, o documento definitivo de propriedade de seus imóveis. Continua com outros argumentos e destaco o seguinte: evidente, continua o representado, portanto, que não ocorreu qualquer conduta vedada, até porque, como já dito, desde o ano 2016, abril, o programa vem entregando termos de quitação e autorização de escritura, além de baixas da hipoteca, assim como títulos definitivos de propriedade aos mutuários da extinta Coab. Diante do exposto, requer esta Egrégia Corte que julgue a representação totalmente improcedente. José Adolfo de Lima Avelino Vieira alegou em suma, e aqui cito, é idêntica à linha do representado José Pedro Gonçalves Taques, faço alguns destaques que consta do relatório e digo: o representante manifestou-se sobre as defesas e documentos apresentados, bem como os representados se manifestaram sobre as postulações supervenientes. Com vista dos autos, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela improcedência do pedido angular. É o relatório, presidente. Se a doutora Procuradora. Conseguiu acessar o voto? Senhor presidente, de acordo com a coligação representante, o programa denominado Endereço Certo, sob a responsabilidade da Agência Estadual de Desenvolvimento Mato Grosso, com a finalidade de regularização de imóveis da extinta Coab Mato Grosso, que se amoldaria na conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4º e parágrafo 10º da Lei 9.504. Com efeito, tal lei cria um obstáculo à concessão gratuita de bens, valores ou de benefícios por parte da administração pública, no ano em que se realizar a eleição, tendo em vista que a utilização de tal expediente por governantes e potenciais candidatos à reeleição viola diretamente o princípio da isonomia e o equilíbrio do pleito eleitoral e constitui, de maneira reflexa, afronta ao regime democrático. O mesmo dispositivo, reproduzido pela resolução do TSE 23551, ressalva as hipóteses legais em que poderão ser distribuídos bens, valores ou benefícios pela administração pública em ano eleitoral, quais sejam casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, hipótese em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. De início, é importante salientar que, embora não haja documento nos autos demonstrando qual legislação autorizou ou regulamentou o programa Endereço Certo, ainda assim vê-se que ele vem sendo objeto de convênios com os municípios desde o ano de 2017. Observa-se nos termos dos convênios que há uma colaboração entre os entes no fornecimento de informações e documentos para a regularização dos imóveis objeto de contrato com a extinta Coab, sendo que cada conveniente se responsabiliza com os custos de suas atividades e seus empregados. A cláusula 3.1.2, na parte que trata das obrigações do município, dispõe sobre os tributos que, na condição de credor de tributos relativos aos imóveis de que trata a cláusula primeira, do objeto deste instrumento, promoverá estudos sobre a viabilidade de remissão dos créditos tributários constituídos, inscritos ou não em dívida ativa, relativos a imposto sobre propriedade territorial urbana, IPTU, e a redução do imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis, ITBI. Assim, vê-se que os tributos envolvidos no caso são municipais, não havendo informação nos autos sobre a responsabilidade pelo pagamento do ITBI. Em relação ao saldo devedor dos financiamentos, foi apresentada a Lei 7.362 de 2000, que autorizou o Poder Executivo a utilizar recursos do FGTS para liquidação dos contratos da antiga Coab ou pela cobertura do FCVS, bem como pelo Decreto 2147 de 2000, que estabeleceu as condições e critérios para a campanha de liquidação. Deste modo, também não restou comprovada pela parte autora o dispêndio de verbas públicas no programa, quanto a possíveis remissões de valores ou assunção pelo Estado de dívidas contratuais. Além disso, é necessário evidenciar que a situação retratada não
caracteriza propriamente um programa social a atrair as limitações impostas pela norma, uma vez que os imóveis já seriam objeto de quitação e estavam pendentes apenas de regularização formal. Quanto à possível promoção pessoal do candidato ao divulgar o referido programa em suas redes sociais, tal fato é objeto da representação 0600 568 2506 2018 611 000, que é como exposto na petição de ID 29563. Ante o exposto, manifesta-se a Procuradoria Regional Eleitoral pela improcedência da presente representação. Com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, o objeto dessa representação é o programa governamental denominado Endereço Certo. A coligação autora afirmou na exordial que o que se conclui com segurança da leitura minuciosa das notícias e decretos de ungidos nesta ocasião é a existência de descontos tributários para a transferência dos imóveis regularizados, o que implica, a toda evidência, na configuração da conduta vedada do parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504/97 no presente ano eleitoral. Asseverou ainda a autora que os representados, além de permitirem a confecção do aludido termo de cooperação técnica, consentiram e participaram da entrega do serviço de regularização ofertados pela Desenvolve MT. Atos este que, por óbvio, oneraram o erário estadual, a revelar o preenchimento em cheio da norma legal. Isto sem contar, disse os representantes, como retratado no tópico anterior, o induvidoso uso promocional do serviço, fecho aspas. Cito a emenda inicial, cito aqui a contestação dos representados, onde destaco 3 pontos, vou poupar Vossa Excelência da leitura, pois tratarei do voto. E digo, as condutas vedadas imputadas na inicial são as seguintes. Cito o inciso 4 e o parágrafo 10º do artigo 73, também pouparei Vossa Excelência da leitura. Compulsando os autos, nenhuma conduta ilegal restou configurada. Através da Lei 2.408/65, criou-se a Coab, Companhia de Habilitação Popular do Estado do Mato Grosso, sociedade de economia mista que tinha como finalidade o estudo, o planejamento e as soluções das questões relacionadas ao problema da habitação popular no Estado do Mato Grosso. Funcionando por mais de 30 anos, a Coab firmou diversos contratos, onde inúmeras pessoas, a partir deles, passaram a figurar como mutuários, tudo objetivando a aquisição de imóvel próprio. Em 1996, através da Lei 6.763, o Poder Executivo foi autorizado a extinguir mencionada Sociedade de Economia Mista. Verbes, aqui estou citando a lei que autorizou a extinção da Coab, e destaco o artigo 7º, que diz: compete à Coordenadoria de Política Habitacional, que havia sido criada em razão da extinção da Coab. Inciso 2. Receber as obrigações pecuniárias devidas pelos mutuários da extinta Coab, inclusive as prestações mensais. E digo, de 1996 em diante, outras normas foram editadas, até que a Secretaria de Fazenda, em conjunto com a Agência de Fomento do Estado do Mato Grosso, MT Fomento, com base no Decreto 2526/2014, firmaram o Convênio 3/2014, tendo como objeto a gestão financeira dos haveres da carteira imobiliária da extinta Coab. Consta do referido convênio, e aqui estou citando o convênio, estou fazendo um destaque na cláusula 3ª desse convênio, entre a Cefaz e a MT Fomento, onde registrou o seguinte, aspas, fica sob responsabilidade da Cefaz entregar à MT Fomento o relatório da carteira imobiliária fornecido pela empresa prestadora de serviço, contendo os números dos contratos, os nomes dos clientes e a situação atualizada, quitados, baixa de hipoteca, propriedade, etc., e ainda a situação fundiária de todos os imóveis, por conjunto habitacional, a condição atual de todos os contratos cedidos à Caixa, os contratos pertencentes ao Estado, o passivo previdenciário, trabalhista e tributário, os documentos encaminhados para a Procuradoria-Geral do Estado para providências judiciais e administrativas. E a cláusula 5ª diz, das metas e cronograma de execução. Ficam estipuladas as metas abaixo a serem cumpridas pela MT Fomento. A. Realizar o atendimento presencial de 100% dos mutuários. B. Efetuar no prazo de 1 ano o levantamento situacional de 100% dos contratos dos ex-mutuários
e definir os passíveis de liberação de hipoteca. C. Reduzir em 50% o acervo documental no prazo de 18 meses. D. Apresentar no prazo de 2 anos proposta para liquidação da carteira imobiliária a ser submetida à deliberação do Conselho Econômico. E. Realizar em 2 anos a regularização fundiária urbana. Verifica-se, pois, que as metas estabelecidas ainda em 2014, quando o representado não era governador, englobavam o levantamento das situações dos mutuários, análise dos imóveis passíveis de liberação de hipoteca, bem como liquidação das carteiras existentes. Já em 2017, a administração da carteira imobiliária da extinta Coab passou a ser gerida pela Desenvolve MT, através do decreto 1149/2017, verbes, estou citando aqui o decreto que passou então a este órgão, Desenvolve MT, a administração desta carteira. E digo, feito este rápido retrospecto, a Desenvolve MT, a partir do decreto 1149/2017, criou o programa Endereço Certo e passou a promover uma série de ações objetivando a regularização documental dos imóveis vinculados aos contratos com a extinta Coab, chegando inclusive a firmar convênios com diversos municípios de Mato Grosso, conforme documentação anexada aos autos. Portanto, a análise das normas e documentos que foram acostados à presente representação demonstram, com clareza inconteste, que o programa questionado nada mais é do que a regularização pelo Estado do Mato Grosso, através da Agência de Fomento Desenvolve MT, da situação documental dos mutuários da antiga Coab, que, tendo comprado e pago pelos seus imóveis, estavam sem escritura pública lavrada. Em outras palavras, diversos mutuários da antiga Coab compraram o imóvel, pagaram, porém estavam sem um documento correspondente. Nesse sentido, através do programa Endereço Certo, ações se efetivaram para a outorga da escritura definitiva. Esta situação fica ainda mais clara ao analisar o documento de ID 28512, ou seja, liberação de mútuo com garantia hipotecária e termo de quitação e autorização de escritura de um dos imóveis englobados no programa objeto desses autos. Consta ainda no corpo da contestação de ID 28457, título definitivo de propriedade, concedida a uma das pessoas que haviam adquirido o imóvel através de contrato com a extinta Coab, registrando em seu texto a informação de que, aspas, sua transmissão tem caráter de venda, face à quitação do termo de promessa de compra e venda firmado com a extinta Companhia de Habitação Popular do Estado do Mato Grosso, fecho aspas, e continuo. Sendo assim, forçoso concluir, em descompasso com a tese posta na inicial, que o programa Endereço Certo não se trata de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, conforme proíbe o parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições, bem como não se trata de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, cujo uso promocional está vedado pelo inciso 4 do mesmo dispositivo legal. Inexiste, pois, qualquer ilegalidade a merecer intervenção desta Corte. Nesse sentido, em caso análogo julgado pelo TRE Goiás, aquela Corte assentou que, aspas, a mera escrituração de imóveis, que já se encontrava na posse de particulares há vários anos, não implica ofensa ao parágrafo 10º do artigo 73 da Lei 9.504/97, fecho aspas e cito a fonte. Estou citando outro precedente aplicável, que era a legalização de situação fática, destaque, poupo vossas excelências da leitura, e continuo já chegando ao final, dizendo que, no caso presente, não se trata de escrituração de imóveis doados por gestões anteriores, ou que os particulares tinham meramente a posse. Trata-se de situação mais favorável, de titulação de bem cujo domínio já havia sido adquirido através de compra e venda. A propósito, a outorga de escritura definitiva a estas pessoas não é um favor do Estado, muito menos se caracteriza como mero benefício assistencialista. Em verdade, a titulação promovida se trata de uma obrigação, conforme já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, em precedente específico que cita Vossas Excelências. Disse o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: ação de obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade em nome da Coab em favor de mutuário. Premissa menor.
o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiro, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, se estiver comprovado o negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da escritura e o adimplemento do requerente. Cito o precedente e digo, destarte, eventual dispêndio de recursos públicos para a implementação do programa não faz caracterizar o ilícito apontado na exordial data vênia. Por fim, nem mesmo o desconto tributário municipal para os mutuários da extinta Coab, em razão do programa Endereço Certo, levaria a conclusão diversa. Isto, pois, conforme se verifica dos diversos convênios firmados entre a Desenvolve MT e os municípios, estes se obrigaram a aspas, estudo sobre a viabilidade de remissão dos créditos tributários constituídos, inseridos ou não em dívida relativos ao IPTU, e a redução do imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis e TBI, fecho aspas. Dito de outro modo, além do convênio recomendar mero estudo sobre a viabilidade de remissão ou redução dos créditos tributários, estes, se ocorrentes, se dão através de atividade legiferante municipal, inexistindo, se e quando implantado, conduta vedada praticada pelo gestor estadual, já que, como se sabe, eventual benefício político nesta atividade seria do prefeito e ou vereadores. Estou citando o parecer da douta Procuradoria, presidente, nesse mesmo sentido, e concluo no seguinte sentido. Portanto, não caracterizadas as condutas vedadas previstas no artigo 73, 4 ou parágrafo 10º da Lei 9.504/97, caminho diverso não se tem senão a rejeição do pedido sancionatório formulado na peça inaugural e em seu aditamento. Com base no exposto, eu julgo improcedente a presente representação. É como voto, senhor presidente? O senhor julga improcedente. Na mesma consonância com o parecer. Eu consulto o colega desembargador Pedro Sakamoto. Aliás, era o doutor Ulisses, Ricardo, perdão. Doutor Ricardo. Doutor desembargador Pedro Sakamoto já antecipou. Doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio Veloso, beleza. Relator. Doutor Luiz Aparecido. Com o relator, senhor presidente. Eu também vou aderir o voto do eminente relator, e isso proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Eu comunico mais um adiamento aos dignos advogados aqui presentes e os pares. É o 1.1 da pauta, processo judicial eletrônico. É o número 0600-289. Pauta física agora, trago a julgamento 2.3, é o 8847, recurso eleitoral, prestação de conta de candidato ao cargo vereador a Curizal. É o desembargador Pedro Sakamoto que está com a palavra. É o relator. Recurso eleitoral interposto por Marilza Olímpia de Jesus contra sentença por prejuízo da 39ª Zona Eleitoral, que julgou as contas da requerente como não prestadas, porquanto, mesmo após sua intimação acerca da conversão do rito para o rito ordinário, a conversão do feito para o rito ordinário, a candidata não apresentou os documentos contábeis exigidos por lei. A requerente aduz que a prestação de contas do subexame sujeita-se ao rito simplificado, estabelecido pela norma eleitoral em regência, e por essa razão desfruta da faculdade de não ter que apresentar todo o rol de documentos descrito no artigo 48 da Resolução 23463 de 2015. A requerente assevera ainda que o sistema simplificado da prestação de contas possibilita ao candidato a não apresentar todo o rol de documentos descrito no artigo 48 da mesma resolução, somente aqueles descritos nas linhas A, B, D e F do inciso 2 do artigo 48. Nesse contexto, argumento que o único documento que está ausente na sua prestação de contas é o extrato bancário, sendo que a falta desse motivou o julgamento das contas como não prestado na primeira instância. Diante desse cenário, afirma que a juntada, ainda que intempestiva,
da declaração emitida pelo Banco Bradesco, do qual é informado que a titular não realizou movimentação financeira no período eleitoral, é capaz de suprir a falta do extrato bancário e aprovar as contas em análise. Salienta outro sim que a prestação de contas retificadora, mesmo que fora do prazo legal, porém juntada de forma tempestiva com a interposição do recurso eleitoral, tem o condão de sanar a irregularidade e aprovar as contas do candidato, tendo em vista que a prestação de contas possui natureza administrativa. Por fim, requer o conhecimento do vertente de recurso e a reforma da decisão de primeiro grau para que sejam aprovadas as contas referentes às eleições de 2016. O órgão ministerial que atua perante a instância singela, por meio das contratações, manifesta pelo conhecimento e disprovimento do recurso, tendo em vista que a requerente deixou de apresentar no prazo legal os documentos necessários e, por sua vez, a doutora Procuradoria, no parecer de folhas, opina pelo desprovimento do recurso, por conta não constatar a não apresentação do documento essencial previsto no rol do artigo 48 da Resolução 23463 de 2015. Por derradeiro, sobreveio aos atos petitórios apresentados pela requerente, juntando aos atos as vias originais dos documentos encartados foram 67 e 75, que se refere a instrumento de procuração e declaração emitida pela instituição bancária, respectivamente, ao relatório, presidente. Como manifesta a doutora Procuradoria? Ratifico o parecer nos autos, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. A palavra retorna ao relator para o voto. O caso aqui também é bastante singelo, ele não apresentou os documentos exigidos. Inicialmente nós anulamos a decisão do rito simplificado para exatamente para converter no rito ordinário, não apresentou documento nenhum, portanto estou julgando em consonância com o parecer, estou negando provimento, melhor, senhor presidente, o recurso interposto por Maurício Olímpia de Jesus para manter incógnita a sentença guerreada. Algum voto divergente? Não havendo, proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Retornando agora à pauta eletrônica. Eu estou aqui a trazer o processo 1.5, é um processo judicial eletrônico 0600-191. Trata-se o assunto é registro de candidatura. Registro de candidatura do DRAP do partido. É o partido PRTB. O parecer é pelo deferimento. A relatora é a doutora Vanessa Curti. Por que veio aqui? Houve impugnação? O processo é 0600, uma retificação. É 0600-574-32-2018. Deixa ela tomar o cafezinho. Pronto, com a palavra? Senhor presidente, em julgamento demonstrativo de irregularidade de atos partidários, DRAP, da coligação Fé e Trabalho 3, formada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e pela Democracia Cristã, com vistas à eleição para o cargo de deputado federal neste pleito de 2018. Foi certificado nos autos ID 29633 que não houve impugnação, tampouco notícia de inelegibilidade. Na informação técnica constante no ID 44082, da lavra da Secretaria Judiciária desse Tribunal, foi anotado o seguinte, em verbis. Na convenção do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, ocorrida em 4 de agosto de 2018,
ata juntada fora deliberada pela formação de chapa pura, chamada Renova Mato Grosso, ou seja, candidatura isolada da agremiação para a disputa das vagas relativas ao cargo de deputado federal. Referida ata fora protocolada neste regional na data 6 de agosto de 2018, obedecendo-se ao disposto no artigo 2º da Resolução TRE Mato Grosso 21.159. Todavia, a coligação requerente juntou nova ata que atesta a ocorrência de reunião da Comissão Executiva do PRTB, supostamente ocorrida em 6 de agosto de 2018, que, dentre outras deliberações, decidiu-se pela formação da coligação Fé e Trabalho 3, hora recorrente. Ressalta-se que referida ata não fora protocolada neste regional na forma estabelecida no dispositivo retromencionado, não tendo sido sequer enviada pelo sistema Candex na forma estabelecida no artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.548. Somente foi juntada nestes autos no dia 20 de agosto de 2018. Já no que se refere à legenda Democracia Cristã, DC, sua convenção partidária, ocorrida em 5 de agosto, deliberou que referida agremiação faria coligação majoritária com o Partido Avante. Todavia, fora juntada a ata de reunião da Comissão Executiva do DC, supostamente ocorrida no dia 7 de agosto, em que o partido retifica sua decisão e informa a participação em nova coligação, qual seja a Fé e Trabalho 3, apenas com o PRTB. Saliente-se que, assim como o PRTB, a nova ata do DC não fora protocolada neste regional na forma estabelecida no dispositivo retromencionado, não tendo sido sequer enviada pelo sistema Candex na forma estabelecida no artigo 8º da Resolução TSE. Devidamente intimada, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do presente DRAP. Em razão das anotações supracitadas, feitas pela área técnica da Secretaria Judiciária, a coligação requerente se manifestou no ID 55673, onde, em síntese, alega que a Comissão Executiva do PRTB se reuniu em 6 de agosto e a Comissão Executiva Provisória do DC em 7 de agosto, como lavrado e devidamente subscrito em ambas as atas de reuniões, não havendo qualquer motivo que leve à dúvida da realização das reuniões nessas datas, sendo deliberado pelos partidos pela candidatura a deputado federal. A coligação requerente sustenta também que, uma vez evidenciada a delegação de poderes para as respectivas executivas, resta suprida qualquer alegação de falha na escolha dos partidos para compor a presente Aliança Fé e Trabalho 3. Afirma a requerente ainda que não existe impedimento algum para o registro do DRAP de coligação que enviou posteriormente a ata de reunião da Comissão Executiva, como é o presente caso, com delegação devidamente registrada em ata de convenção. É o relato do necessário. Ai, como que eu faço? Por favor, o pessoal técnico. Pode, por favor. Você não consegue liberar no ambiente da sessão. Aí você vai ter que vir aqui, ó. Painel, né? Tarefas, aguardar uma sessão. Né? Vai ter esse processo aqui, ó. Entendeu? Aí você pode Pode liberar por aqui, tudo para mim, fazendo um favor? Não tem menta ainda. Ah, não tem? Aí você pode olhar por aqui, tá vendo? Aonde? Aqui é o relatório, voto e emenda, tá vendo? Tá. Aqui essas linhas, aí você vai colocar no voto agora aqui, ó. Pronto. E aqui é uma lupinha, você pode ir por aqui, ó. Ótimo. Que bom. Pois bem. Desculpa por não ter conseguido liberar o relatório antes de falar. Lá, o voto. Vamos lá. Conforme relatado, trata-se de demonstrativo de... Senhor presidente, só um minutinho. Posso? O senhor não me deu a palavra. Ela já está fazendo o voto. A senhora terminou o relatório, correto? Terminei. Ouça-se a douta procuradora.
Obrigada, senhor presidente. Perdão interrompê-la, mas é porque eu acho que é o caso de fazer a intervenção, até porque, analisando aqui o processo, verifiquei que, muito embora a nossa manifestação seja pelo deferimento, após há notícia aqui nos autos e até antes também, que precisam de uma retificação do parecer ministerial. Por quê? Foi a vontade dos convencionais que não se fizesse nenhuma coligação. Então, os convencionais reunidos deliberaram dessa forma. E a pergunta que fica é se a comissão executiva pode mudar a vontade dos convencionais. Porque a coligação é no sentido oposto. Se ela deliberou que não era chapa pura, a comissão não poderia deliberar no sentido oposto. Então, muito embora o Ministério Público Eleitoral não desconheça a previsão jurisprudencial de se permitir que a comissão executiva delibere sobre candidaturas e coligações, há uma restrição que é exatamente a desse caso, que é quando há uma deliberação afirmativa pelos convencionais de que a chapa é pura. Porque isso é muito restritivo e é uma deliberação de todos que estão presentes na convenção. Se for o contrário, o entendimento dessa corte, seria o mesmo que dizer que a convenção, na verdade, nada decide. Não havia necessidade de tê-la. Exatamente. Então, o que me parece é que os convencionais foram surpreendidos absolutamente pela comissão executiva. Não foi uma surpresa, por exemplo, de alterar um candidato ou uma coligação que possivelmente seria de uma forma, será de outra. Não, foi absolutamente modificada a decisão dos convencionais. Então, nesse caso específico, me parece sim que houve uma subversão da deliberação da convenção, e é o caso de indeferimento, então, do DRAP por esse motivo. Então, eu retifico o parecer nos autos e manifesto-me pelo indeferimento da chapa. Retorna, então, portanto, após a retificação do parecer escrito oralmente pela digna procuradora, retorna a palavra à relatora. Conforme relatado, trata-se de demonstrativo de irregularidade de atos partidários, onde a coligação Fé e Trabalho 3, integrada pelos partidos da Democracia Cristã e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, requerem o registro de seus candidatos a deputado federal e do demonstrativo de irregularidade de atos, DRAP. Na Convenção Estadual da Democracia Cristã, realizada no dia 5 de agosto de 2018, houve deliberação dos convencionais para, no tocante à eleição de deputado federal, coligar com o partido Avante. Além disso, restou aprovada, aí abro aspas, a delegação e autorização para a executiva estadual decidir sobre questões supervenientes referentes às coligações e candidaturas no período logo após as convenções até a data do registro, assim como a competência e os poderes para promover o preenchimento das vagas remanescentes e a substituição de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais. Na Convenção Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, realizada em 4 de agosto de 2018, restou aprovada a proposta de chapa pura para deputado federal, sendo denominada de Renova Mato Grosso. Diferentemente da cláusula de delegação que consta na Convenção da Democracia Cristã, restou aprovado tão somente à executiva estadual a competência para promover o preenchimento de vagas remanescentes e a substituição de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, nos casos necessários e permitidos em lei. Ressalto que não houve delegação para a formação de coligação. Ocorre que, em 20 de agosto de 2018, após a data final para o registro, o representante da coligação Fé e Trabalho 3 juntou as seguintes atas. A ata de reunião da Comissão Provisória Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, supostamente realizado no dia 6 de agosto de 2018, e B, a ata da reunião da Executiva Provisória do Diretório Regional da Democracia Cristã do Estado de Mato Grosso, DC, supostamente realizado no dia 7 de agosto.
Nestas atas de reunião, aportadas em período extemporâneo ao prazo fatal para registro, restou autorizada a coligação entre o PRTB e o DC. Entretanto, o PRTB havia deliberado em convenção a proposta de chapa pura para as eleições de deputado federal, inexistindo delegação para posterior coligação. Desse modo, entendendo que a vontade dos convencionais é soberana, não identifico a regularidade necessária para o deferimento do DRAP. Certo é que, mesmo com a coligação, o PRTB manteve todos os candidatos aprovados na convenção. A questão aqui posta é tão somente se é possível a comissão executiva, sem delegação, deliberar contrariamente ao que restou decidido na convenção, tal seja que se colocariam como chapa pura. A meu ver, a cúpula do partido não pode se sobrepor ao quanto decidido pelos convencionais, pois só assim prevalecerá a democracia interna do partido. Cito o precedente do TSE, que em caso semelhante não reconheceu a legitimidade do partido para firmar a aliança, porém determinou a exclusão do partido com a irregularidade por ser o mais adequado ao processo eleitoral, e cito o precedente, agravo regimental no recurso especial eleitoral 11.8806/2014. Deixo de aplicar a solução do retrocitado precedente ao presente caso, visto que a coligação em questão é formada tão somente por 2 partidos e por ter aportado extemporaneamente a ata da reunião da Executiva Provisória da Democracia Cristã, onde deliberava sobre a coligação com o PRTB. Veja-se que a ata de convenção da Democracia Cristã autorizava a coligação com o Avante e não com o PRTB. No caso, temos 2 partidos que não cumpriram com o disposto em sua convenção partidária e que não trouxeram a regularização dentro do prazo legal e ainda não o fizeram pelo sistema Candex consoante estabelecido no artigo 8º, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.548. Não há que se falar que a ata exigida legalmente dentro do prazo seria apenas a ata da convenção e não a ata da reunião da comissão executiva, uma vez que é nesta que fora deliberado pela formação da presente coligação. Não há sentido algum em não trazer dentro do prazo legal, que era 15 de agosto, o documento necessário para comprovar a regularidade dos atos partidários, quando esse documento já era existente e seria o único capaz de comprovar a vontade partidária de coligar. Desse modo, entendo insanáveis tais irregularidades. Isto posto, voto pelo indeferimento do DRAP referente à coligação Fé e Trabalho 3. Veja só, a relatora está encaminhando o voto pelo indeferimento, consonância com o parecer que foi retificado em plenário. Doutor Antônio Veloso, beleza? Acompanho. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Acompanho, senhor. Desembargador Pedro Sakamoto. Doutor Ulisses Rabaneira dos Santos. Senhor presidente, me permita pequenas considerações, até porque nós temos alguns casos que aportarão ao plenário, inclusive de DRAP impugnado por conta dessas questões referentes às atas. Conforme colocado pela douta procuradora, não é desconhecido de todos nós a jurisprudência do TSE no sentido da possibilidade da convenção delegar à comissão executiva a prática de alguns atos. Contudo, a delegação promovida não pode fazer com que a comissão executiva reforme a decisão dos convencionais. Nós aqui na Justiça Eleitoral, quando nós falamos de cota de gênero, quando nós falamos de indicação de candidatos, financiamento público de campanha, entre outros temas, nós passamos necessariamente por um tema que é sensível e sempre recorrente: democracia interna nos partidos políticos. E o ápice da democracia interna dentro de um partido é a convenção. E o que se tem percebido aqui é que a decisão da convenção tem sido reiteradamente reformada pelas comissões executivas. Veja o caso concreto. Nós temos uma convenção que diz chapa pura
e a comissão executiva se reúne posteriormente, reforma a deliberação, protocola na Justiça Eleitoral e quer que seja declarado regular o seu ato partidário. Aqui a doutora Vanessa colocou muito bem que esta ata da comissão executiva ela foi protocolada depois do prazo do registro. Contudo, mesmo que se tivesse sido protocolada dentro do prazo do registro, a comissão executiva não pode reformar uma decisão proferida pela convenção. Ela pode sim complementar. E a própria lei prevê isso. A Lei 9.504 prevê, por exemplo, a complementação das vagas remanescentes, que é possível ser feita pela comissão executiva. Mas isso é outra coisa, uma outra situação. De modo que, senhor presidente, eu tenho observado essas situações nos processos de minha relatoria, e eu não tenho dúvida nenhuma de acompanhar a douta relatora. É uma mensagem muito clara que o nosso regional está passando para os partidos, né? Nós vamos observar a vontade soberana dos convencionais, que a democracia interna partidária se faz nesse momento. Evidentemente que nós temos situações onde, por exemplo, a convenção opta por coligar com 2 partidos e depois tem lá a coligação com 4 partidos, dentre eles 2 que a convenção escolheu. É evidente que essas situações elas merecem uma análise e um olhar até mesmo diferente. As convenções entre os coligados elas não acontecem simultaneamente. Então, muitas vezes, até por essa diferença de tempo, é possível que até o prazo final se agregue um ou outro partido, o que não é, evidentemente, o caso dos autos. Então, senhor presidente, com essas considerações, eu não tenho dúvida em acompanhar o douto voto da relatora. Doutor Ricardo. Só para um acréscimo, nesse caso, nem a delegação houve. Quando não houve delegação, porque há casos em que a delegação pode-se convencionar a respeito de coligações, tá aquela cláusula geral. E nesse caso em específico, sequer houve essa delegação. A convenção, os convencionais deliberaram por chapa pura, quer dizer, nenhuma coligação, né? Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Com prazer, eu acompanho com os acréscimos do sempre lúcido colega doutor Rabanetto. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, indeferiu o demonstrativo de irregularidade de atos partidários, DRAP, referente à coligação do Partido Renovador Brasileiro, PRTB, e pela Democracia Cristã, o DC, com vista à eleição para o cargo de deputado federal, inabilitando-a a participar da eleição de 2018, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial retificado em plenário. Deixa eu acrescentar aí. Não havendo mais nenhum processo nessa linha a ser apreciado, eu vou passar agora o que já estava pautado administrativo. Eminentes pares, eu vou submeter à apreciação dos senhores a minuta de resolução que constitui a Comissão de Segurança Permanente de Magistrados e Servidores no âmbito deste tribunal, bem como o regulamento dos seus trabalhos. Esta é uma providência determinada pelo CNJ, através da Resolução 104 de 2010 e depois alterada em parte de número 176 de 2013. A minuta alterada foi submetida à nova análise da assessoria jurídica, o que aprovou com ressalva. Após o parecer da assessoria jurídica, o diretor-geral fez breves apontamentos. Eu suscito o relatório. Então, com isso, eminentes pares, estou trazendo essa minuta para que seja apreciado pelos senhores e, obviamente, anuída para a sua aprovação. Repito, é uma determinação de uma normatização do CNJ. Todos leram, todos aderem à aprovação. Então, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre a Comissão de Segurança Permanente de Magistrados e Servidores no âmbito deste regional.
Na sequência, em mesa para apreciação, é uma alteração parcial do calendário das nossas sessões. Especificamente, neste mês de setembro, nós acrescentarmos mais 2 sessões. Isso em razão da peculiaridade do registro, do exame do registro até a data dia 17. Então, por conta disto, estamos aqui sugerindo o acréscimo de uma sessão do dia 15, para a data do dia 15, que é um sábado, às 15 horas e 30 minutos, já que o plantão tem seu início às 15 horas. Então, aí teríamos 30 minutos suficiente para organizar aqui os trabalhos. E a outra data é na segunda-feira, do dia 17, que é justamente o último dia para apreciação do registro, às 16 horas, para termos um tempo suficiente e razoável para qualquer eventualidade. E ainda no mês de setembro, a sessão do dia 28, antecipá-la para as 15 horas e 30 minutos, já uma aproximação já da data do primeiro turno. Todos estão de acordo? Presidente. E aqui tem também uma outra observação, no mês de outubro, os dias 7, que é o primeiro turno, e o dia 28, o segundo turno, para termos o início da sessão às 8 horas, que ela abre, encerra, suspende durante o processo de coleta de votos. E aí nós teríamos, então, 15 sessões no mês de setembro, 15 sessões no mês de outubro, no mês de novembro, 14, e no mês de dezembro, 11 sessões, já que se encerra até o dia 19. Presidente, eu já quero de antemão dizer que eu concordo com a proposta de alteração do calendário. Eu gostaria de indagar a presidência e os demais pares. Na terça-feira que vem, na segunda-feira nós não temos sessão marcada. Na terça nós temos uma sessão marcada. Eu estou em viagem para São Paulo, tenho um compromisso em São Paulo, volto na quarta. Eu consultei a SJ, não tem nenhum processo até agora pautado para a segunda. Eu indagaria se teria alguma dificuldade de nós anteciparmos a sessão de terça para a segunda, e terça não teríamos sessão daí no caso, só se for possível. Mas se o senhor está falando que não tem nenhum processo pautado, como que nós vamos marcar para a segunda? Não, eu digo porque se tivesse, não daria para... que ele entra... Perdão, não tem nenhum pautado para terça-feira, né? É que segunda não tem sessão, na verdade. Então, se não tem para terça... É porque é registro, né? Nós vamos trazer registro sem... Eles não precisam de publicação. Veja só o que está sendo colocado. O colega está sugerindo, em razão de um óbice do seu comparecimento na sessão de terça, ele quer excepcionalmente antecipá-la para segunda-feira. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Na segunda-feira me parece que é dia 10. Nós temos evento dia 11, no período matutino e período noturno também, né? Seria de bom, vamos dizer assim, de bom agrado, que se pudéssemos antecipar para segunda-feira, não teria nenhuma... Seria até melhor aí pelos compromissos que nós temos na terça-feira. Todos concordam que essa sessão excepcionalmente designada já para a próxima terça-feira, que seria no dia 11, ela seria antecipada para a data do dia 10, portanto que é uma segunda-feira, às 17 horas. Todos estão de acordo? Também podemos fazer essa retificação aqui. Então, o Tribunal por Unanimidade alterou, em parte, a Resolução 2170 de 2018. O desembargador, Pedro, tem uma reunião marcada no dia 11, na terça, e acredito que ela pode ter sido marcada sobre a comissão apuradora. Então foi marcada dia 11 às 15 horas, e nós teríamos sessão às 17. Com esta nossa decisão de trazer a sessão do dia 11 para o dia 10... O senhor quer antecipar também a reunião do... Talvez
a título de sugestão, se for possível, né? A gente já fica com a sessão. Porque na terça-feira... Então, eu peço agora ao diretor para fazer a leitura do acordo em plenário. Publicação em sessão. Acórdão número 26.870, PJE número 0600-814-21 do ano 2018, julgado na sessão de 4 de setembro de 2018. Era só isso, presidente. Olha, nós temos ainda 230 registros de candidatura e DRAP para ser analisado. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir o empenho dos colegas. Foi quase 50%. Já foi 50%. Já passou de 50%. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, lembrando-os de que teremos sessão amanhã.